Voltamos! Olha, paramos aí falando da equivalência das frações. O meu celular hoje ficou assim, dizendo que eu não podia fazer mais o vídeo maior. Tivemos que fazer então 2, mas vamos lá. Então, paramos aí falando da equivalência das frações, ó. Se a gente observar bem, as duas frações, vejam, elas são iguais, ó. A parte que nós utilizamos da fração são iguais. O que mudou foi a quantidade que foi dividida a fração. Quando isso acontece, aí a gente diz que essas frações são equivalentes. Vou mostrar uma outra para vocês verem a diferença. E aí, olha, para você observar a equivalência, vejam, o 2, ele é múltiplo de 4. Ou seja, se eu multiplicar 2 vezes 2, dá 4. E o 3 é múltiplo de 6. Se eu multiplicar o 3 vezes 2 também, dá 6. Quando você observa isso, você vai perceber que você consegue descobrir se uma fração é equivalente à outra sem estar precisando fazer desenhos, né? Vamos para a próxima. Olha, essa aqui a Pro não pintou, tá? Aqui, ó. A primeira fração é 2/3, a outra 6/6. Não sei se serão equivalentes. Eu creio que não, porque eu já observei aqui que elas não são múltiplas. Então, vamos ver. Quando eu digo 2/3, quer dizer que 3, que é o denominador que está debaixo, vai ser a quantidade que eu vou dividir o inteiro. Pronto, dividir em 3. E o 2, que é o numerador, vai ser a quantidade que eu vou precisar retirar desse inteiro. Pronto. Vou retirar 2 deste inteiro. Olha aqui, ó. Então, eu me utilizei dessa quantidade aqui. Essa aqui não, essa sobrou. E agora aqui eu tenho 6/6. 6, que é o denominador que está debaixo, vai ser a quantidade que eu vou dividir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6, que é o numerador, a quantidade que eu vou retirar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/6 é o inteiro. Eu retirei tudo. Vejam. Olha como essa parte aqui foi muito maior que essa. Tá vendo? Nesta aqui, deixa eu retomar. Se você observar, independente de como você dividiu, ó, o que eu retirei foi igual. E o que sobrou também, ó, é o mesmo tamanho. A diferença é na quantidade que eu dividi. Já nesta outra aqui, vejam, tem a diferença da quantidade que eu retirei, mas se você observar, ó, eu retirei menos nessa, porque só foram 2/3, essa foram 6/6, foi o inteiro todo. Agora, ó, se você observar, ó, suponhamos que eu só tivesse retirado aqui. Opa, tá caindo, vai cair, vai cair. Eita, que coisa bonita. Olha, suponhamos que o que eu tivesse retirado tivesse sido isto aqui, ó. 1, 2, 3, 4/6. Olha como ia ser o mesmo tamanho. Que foi o que aconteceu no outro. Não, só que aqui eu tirei 6/6. Ou seja, elas não são equivalentes. Elas não são equivalentes porque, olha, esta foi o inteiro, esta não foi, esta só foi essa parte aqui, só foi 2/3. Esses números não são múltiplos. Vamos para uma outra para ver se vocês compreendem melhor. Olha o que Pró tem aqui. 4/6 e 5/8. Vamos ver. 4/6, 6, o denominador, o debaixo, quer dizer a quantidade que eu vou dividir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, o numerador, quer dizer a quantidade que eu vou retirar. Então, eu vou retirar os meus 4 aqui. 1, 2, 3,
4. Viram? Vou colocar pertinho. Agora, 5/8. 8, que é o denominador, debaixo, é a quantidade em que eu dividi a fração, o inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 é a quantidade que eu vou retirar desta fração. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu pergunto a vocês, as quantidades que eu retirei foram iguais? Não, ó. Olha como essa foi menor um pouquinho. Não foram iguais, ou seja, são diferentes. Não são equivalentes. E se eu observar, ó, os números nem de numerador e nem de denominador são múltiplos. Então, eu não tenho um número comum que eu possa multiplicar. Vamos ver a próxima para vocês verem como é que isso pode acontecer. Eu agora tenho 1/3 e eu tenho 3/9. 1/3, terço, o denominador que está debaixo, quer dizer em quantos pedaços o inteiro será dividido. 3, está dividido aqui. Nesse caso aqui, ó, 9, está dividido aqui, ó. Agora, na primeira fração, o numerador 1 indica quantos eu vou retirar. Só um. Retirei. Na fração seguinte, o numerador 3 indica quantos eu vou retirar. Vou retirar 3. Deixa eu procurar um outro pincel aqui. Opa, você... Porque o meu tá falhando. Então, eu vou retirar 3. 1, 2, 3. Agora eu vou mostrar de pertinho. Vejam. Vejam como eu retirei a mesma quantidade. Essa é 1/3. Por quê? Que mesmo sendo 1/3 e essa sendo 3/9, continuei retirando a mesma quantidade? Porque o que mudou aqui foi o quanto eu dividi e não o quanto eu tirei. E se você observar, ó, olha como eles serão múltiplos um do outro. Ó, eles vão ter um número comum que eu vou poder multiplicar. Veja, se eu disser 1 vezes 3, 1 vezes 3, 3. E se eu disser 3, ó, vezes 3 também, 9. Viu como eles são? Quando você observa esta semelhança nos números, na multiplicação, no múltiplo, você observa aqui em cima, porque vejam, eu posso resolver sempre fazendo desenhos. Mas, gente, fazendo desenhos vai ser difícil, vai ser bem mais complicado. Então, quando eu faço esta análise aqui dos multiplicadores, dos múltiplos, aí eu percebo, veja, 1, se eu multiplicar por 3, vai dar 3. 3, se eu multiplicar por 3 também, vai dar 9. Então, vejam, o que muda aqui é apenas a quantidade em que foi dividido o inteiro. O que eu consumi do inteiro, ó, foi o mesmo. Ou seja, são iguais, são equivalentes. E esta equivalência eu percebo observando se tem um número comum que eu posso multiplicar. Nesse caso aqui, o número comum que eu multipliquei foi 3. Quando eu multipliquei 3 por 1, deu 3. Quando eu multipliquei 3 por 3, deu 9. O número comum foi 3, que eu pude multiplicar. Nesta primeira aqui, o número comum que eu multipliquei foi 2, ó. Quando eu multipliquei 2 vezes 2, deu 4. Quando eu multipliquei 2 vezes 3, deu 6. Então, há um número comum, um número comum que eu posso multiplicar. E aí, quando eu observo isso, eu não preciso ficar fazendo desenhos, porque às vezes sim, precisa fazer desenho, mas nesse caso não. Olha, o meu celular está dizendo que vai parar de novo, então vamos explicar rapidão o próximo, para a gente poder vir com uma nova explicação. Ele vai estar dizendo, vou parar, então tá.